Olá, sou Marina Menezes, professora do Departamento de Psicologia da UFSC e vou apresentar a nossa proposta para esse painel da CPEX 2020. Hoje vamos falar sobre as repercussões psicossociais da pandemia da Covid-19 para as crianças e as famílias. Junto com o professor Mauro Luiz Vieira e as acadêmicas do curso de Psicologia, Daiane Selpietro, Júlia Truppel Antunes, Isadora Lima Zanini e Laís Daniela Passig da Silva, bolsistas do Programa de Bolsas de Extensão da UFSC, o ProBolsas, e do Programa de Iniciação Científica PIBIC, CNPq e UFSC, desenvolvemos os conteúdos que iremos apresentar. Nossas atividades são decorrentes dos projetos de extensão, Grupo de Habilidades Sociais na Infância, desenvolvendo a competência para relacionamentos interpessoais positivos, e Programa de Intervenção Psicológica para a Promoção da Parentalidade Positiva. Esses dois projetos são desenvolvidos através da parceria do Laboratório de Psicologia da Saúde, Família e Comunidade, o LabsFac, coordenado por mim, e do Núcleo de Estudos e de Pesquisa em Desenvolvimento Infantil, o NEPED, coordenado pelo professor Mauro Vieira. Esses dois laboratórios, ao longo de mais de 20 anos, vem formando pesquisadores na área da psicologia da saúde e desenvolvimento humano, além de realizar atividades de extensão integradas às áreas pesquisadas por professores e estudantes de psicologia. Bem, de uma hora para outra, houve uma grande mudança na rotina das pessoas. Com a pandemia da Covid-19, que se alastrou por diversos países do planeta, houve a necessidade de se estabelecer medidas para diminuir os efeitos do coronavírus. Uma dessas medidas foi o distanciamento físico e social. Ou seja, houve a recomendação para que as pessoas ficassem em casa. Nesse cenário, o ambiente do lar se tornou multifuncional, sendo ao mesmo tempo local de trabalho dos adultos, escola para as crianças e lugar de diversão. Assim como aconteceu com várias profissões e com a escola, nossas atividades de pesquisa e extensão, que antes eram realizadas de forma presencial, precisaram ser adaptadas. Os temas que trabalhamos estão relacionados com parentalidade e desenvolvimento socioemocional de crianças. No cenário da pandemia, famílias se deparam com os novos desafios para exercer a parentalidade e, ao mesmo tempo, também manter o equilíbrio emocional. Foi pensando nesse público e nesse cenário que passamos a produzir nossos materiais de divulgação nas redes sociais semanalmente. No entanto, embora existam especificidades nesse momento, muitas das informações divulgadas podem ser extrapoladas para outras situações ou são orientações básicas que se aplicam para diferentes contextos. Nesse sentido, pensamos nesse material que agora será apresentado a vocês. O desafio da equipe de alunas e professores foi ter a sensibilidade para perceber as necessidades do momento e, ao mesmo tempo, transformar o conhecimento científico em algo concreto e acessível à comunidade em geral. Além disso, houve a necessidade de aprender a ter domínio da linguagem de comunicação das redes sociais com textos objetivos e práticos que pudessem passar uma mensagem e também convidar vocês a refletirem conosco. Então, que tal conhecer as nossas produções? Na sequência, as acadêmicas de psicologia vão apresentá-las a vocês. Quando nós ainda não estávamos vivenciando o distanciamento social e essa pandemia, um dos nossos projetos de extensão trabalhava para desenvolver as habilidades sociais com crianças, através de grupos presenciais. As habilidades sociais são divididas em 7 classes: autocontrole e expressividade emocional, assertividade, empatia, solução de problemas interpessoais, habilidades sociais acadêmicas, civilidade e fazer amizades. Adquirir essas habilidades, segundo as pesquisas, é um importante fator de saúde psicológica, já que as crianças que as possuem desenvolvem maiores perspectivas de autoestima, responsabilidade, independência, cooperação, entre outros comportamentos que auxiliam nas relações com os familiares, com os amigos e com a sociedade em geral.
Porém, com a chegada da pandemia, muitas das nossas atividades foram suspensas e tiveram que ser readaptadas a essa nova realidade. Além disso, as crianças foram afastadas de importantes contextos que antes estimulavam o desenvolvimento dessas habilidades, como é o caso, por exemplo, das escolas e das creches. Pensando nisso, resolvemos produzir alguns vídeos em formato de animação, explicando um pouquinho sobre cada habilidade social e trazendo algumas dicas também sobre como os pais podem auxiliar as crianças a desenvolverem esses comportamentos. Esses vídeos, além de contribuírem na promoção de um desenvolvimento infantil satisfatório, auxiliam os pais e as crianças a conviverem de forma mais saudável nesse período de isolamento, construindo laços que podem repercutir por toda a vida. Além dos vídeos de habilidades sociais, nós também produzimos dicas que foram compartilhadas com os pais nas redes sociais, tanto de formas de brincadeiras entre adultos e crianças, quanto de formas como as crianças podiam auxiliar os pais nos afazeres de casa. Então, essas dicas são materiais mais simples, que não têm textos muito grandes, são dinâmicos, interativos, com o objetivo de auxiliar os pais a interagirem melhor com as crianças. Além de eles indicarem o tipo de brincadeira, por exemplo, eles também falam como fazer essa brincadeira e quais as habilidades que estão sendo desenvolvidas nessa brincadeira. Uma das brincadeiras que a gente indicou, por exemplo, foi o quebra-cabeça, que estimula a memória, a resolução de problemas e ainda faz com que a família trabalhe em equipe. Outro exemplo de brincadeira foi o pé de feijão, que além de fazer a criança aprender sobre a natureza, ensina sobre a responsabilidade. Já sobre as dicas de cuidado com a casa, sugerimos, por exemplo, que as crianças podem ajudar arrumando a cama, guardando os brinquedos, alimentando o bichinho de estimação ou até mesmo separando as roupas para lavar. Essas são atividades básicas, mas que auxiliam os adultos a não ficarem sobrecarregados e também ensinam a criança a divisão de tarefas e a responsabilidade. Essas são dicas simples, mas que são embasadas em estudos da psicologia, então podem auxiliar os adultos e as crianças a conviverem melhor nesse momento de distanciamento social e também a levarem aprendizados para toda a vida. Mais uma de nossas atividades foi entrar em contato com especialistas, pessoas que estudam e trabalham com alguma temática específica e entrevistá-los sobre algumas temáticas que se mostraram relevantes não apenas durante o período de pandemia. Por exemplo, percebemos que houve um aumento no número de casos de violência doméstica por conta do distanciamento social e do maior convívio entre vítimas e agressores. Observamos, então, que seria necessário conversar com pais e cuidadores sobre a importância de educar de forma não violenta. Além disso, nos deparamos com situações de racismo explícitas e noticiadas contra adultos e crianças, e pensamos na importância de interseccionar o desenvolvimento infantil e os aspectos da parentalidade com o determinante de raça. Assim, a partir do material obtido com esses especialistas, produzimos vídeos em linguagem acessível a fim de promovermos debates e reflexões para todas as famílias que nos acompanhavam. Falamos, portanto, sobre as consequências negativas de práticas de violência na criação de crianças, sobre os aspectos positivos de uma criação racializada e, principalmente, sobre como, atualmente, a ciência estuda e tem respostas e alternativas para comportamentos já ultrapassados. Sendo esses assuntos necessários para a vida em sociedade, pretendemos que esse seja um material que possa servir como apoio para pais e cuidadores até mesmo após a pandemia. A gente tinha tantas ideias e vimos a relevância que o conteúdo produzido vinha tendo na vida das famílias que interagiam conosco, que sentimos a necessidade de disponibilizar esse conteúdo de uma forma acessível para a comunidade, porém um pouco mais permanente, onde cada informação não durasse somente enquanto é novidade na fluidez das redes sociais. E esse desejo se tornou um e-book gratuito. Um livro virtual que foi montado partindo do conteúdo produzido, organizado por temáticas e ilustrado de forma divertida para que as famílias possam consultar sempre que a necessidade surgir. Dividimos o livro em 5 capítulos. O primeiro se chama Alterações em Nossos Modos de Vida e fala dos processos que todos nós precisamos reaprender para nos adaptarmos aos cuidados necessários com a saúde e com a nova rotina nesse isolamento físico e social. O segundo fala sobre a convivência mais intensa entre adultos e crianças.
e tenta explicar de forma simples conceitos que podem ajudar os pais a lidarem com esse momento. Ele se intitula O que dizem os especialistas sobre a convivência entre pais e crianças. O título do terceiro capítulo é Escutando a Criança, e ele fala por si. Nessa parte, tentamos ajudar as famílias a conversar sobre a pandemia e o novo coronavírus de uma forma que faça sentido para as crianças em seu período de desenvolvimento, e para isso é necessário descobrir primeiro aquilo que elas já sabem. O quarto capítulo foca nos pais e chama-se Focando nos Pais. Nele, falamos sobre os sentimentos dos adultos nesse momento de mudanças e sobre como o autoconhecimento faz toda a diferença na relação com as crianças. E por último, no quinto capítulo, Alterações na Rotina, trouxemos de forma prática dicas e informações que podem ajudar a organizar os pensamentos e também a casa, que se tornou o mesmo ambiente para estudar, trabalhar e se divertir. Eu e os meus colegas agradecemos que vocês tenham assistido esse vídeo e esperamos que desperte o interesse em vocês em conhecer o nosso conteúdo e saber mais sobre a temática. Até mais!